Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite. Tá? Boa noite. Bem-vindos à JediTech, Jornada de Educação, Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia. O evento aborda o tema Uso do Canva em aulas virtuais. Estamos muito felizes com a apresentação de vocês aqui. O Centro Universitário dos Guararapes, UniFG, tem um propósito de transformar vidas por meio da educação, promovendo o saber e a empregabilidade. Alinhadas ao nosso propósito, a edição especial JediTech, Jornada de Educação, Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia, proporciona um intercâmbio de experiência entre as principais áreas do conhecimento. O objetivo do evento online é fomentar o debate das principais temáticas relacionadas à educação de uma maneira transversal, multidisciplinar e multissetorial, compartilhando boas práticas e tendências tecnológicas emergentes. Para isso, vamos colocar em discussão estratégias educacionais alicerçadas na tecnologia e inovação como ferramenta base para o desenvolvimento profissional com foco no docente. O evento traz palestras e oficinas sobre educação e novas tecnologias para contribuir no melhoramento das metodologias usadas em salas de aulas remotas. Antes de dar início, não posso deixar de lembrar que o certificado digital de participação será disponível logo após o término da live de hoje na plataforma Simpla, no mesmo local em que você fez a inscrição. Lembrando que no final desta live teremos uma avaliação para saber a sua opinião sobre o evento. Então pedimos a você que espera até o final. Você poderá enviar as suas perguntas diretamente pela plataforma. Teremos um momento exclusivo para responder aos questionamentos ao final da palestra. Para iniciar, quero convidar o palestrante, professor Marcos Souza Filho, design gráfico e digital, mestre em design de artefatos digitais pela UFPE, com a temática da usabilidade de smartphones para o público idoso, especialista em EAD pela Faculdade Senac de Pernambuco e bacharel em design pela UFPE. Professor da Escola de Comunicação do Centro Universitário dos Guararapes, UniFG, também foi professor das instituições como UFRPE, Etapan, Uninasal, Unifavip. Muito obrigado, professor Marcos Souza Filho. Seja muito bem-vindo. Oi, boa noite, tudo bom? Vocês conseguem me ouvir? Sim, professor. Ótimo. Sim. Então, boa noite. Já foi apresentado, não vou falar sobre mim, que isso não é tão interessante mais. Então, como eu sou designer e eu dou aula principalmente na escola de comunicação... Tá dando microfonia. Tá dando microfonia? Gente, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Aqui tá normal. Tá normal? Ô, professora, eu acho que é porque a senhora tá com duas conexões. Tem o seu nome 2 vezes, se não me engano. Tem 2 vezes. Eu vou obrigada. Aqui para mim também tá normal, exato. Aí acho que o seu computador tá conectado 2 vezes. É verdade. Muito obrigada. Tudo bem. Então, eu sou designer e eu sou professor da Escola de Comunicação, sempre com disciplinas voltadas para criação, para publicidade, para design. Então, durante esse período, a gente precisou repensar como seriam as nossas dinâmicas com os alunos, principalmente porque os programas gráficos eles são muito pesados, eles exigem computadores muito potentes. Então, surgiu daí essa ideia de trabalhar com o Canva, que não é uma ferramenta que nós usamos tradicionalmente. Eu vou compartilhar aqui a tela, só um minuto. Então, o Canva, na verdade, ele não é uma ferramenta que foi tradicionalmente criada para designers. Eu consigo definir o Canva como sendo o Uber do design. Ele trouxe uma solução mais rápida, mais barata ou até de graça, porque ele tem a versão gratuita, que foi o que os alunos utilizaram. E
para criar peças gráficas rapidamente, sem a necessidade de um computador potente, sem a necessidade de você estar com ele instalado e sem você precisar pagar. Então eu tive alunos utilizando celular para fazer a criação das peças, eu tive aluno utilizando computador de casa sem tantos recursos para criar as peças. Então foi uma solução assim, pensamos, ok, o que a gente vai fazer, né? Então o que ele faz? O Canva, ele facilita a criação de peças gráficas, sejam peças gráficas para usar no meio digital ou peças gráficas que vão ser utilizadas para meios impressos. Porque há uma diferença. Então, nos digitais a gente trabalha com um formato de arquivo, no impresso a gente trabalha com outro formato de arquivo e são cores diferentes também. Tanto que, se alguém já recebeu um arquivo de impressão e foi abrir no navegador, viu que ele muda completamente as cores. Isso é muito comum, porque são cores diferentes. É um sistema RGB para digital e o CMYK para impresso. Então, isso aí a gente tem que sempre estar trabalhando e, normalmente, quem não é da área não precisa saber, né? Então, o Canva ele faz isso, ele traz para um mundo que não é povoado de designers, que não é instrumentado para trabalhar com design, essa possibilidade de fazer criação de forma simplificada. Já existiam ferramentas antes dele, claro, só que ferramentas que dependiam do computador principalmente. O Canva ele trouxe essa modificação do status quo. É a mesma coisa que, por exemplo, o Spotify ele mudou o mercado da música. A Netflix mudou o mercado do cinema e das séries. E o Canva ele veio para mudar o mercado do design. Então, tudo isso aí está dentro desse nome pequenininho, Canva, que ele fez realmente uma grande revolução. Então, muitas agências, jornalistas, até designers, eles utilizam o Canva para criar peças para os clientes e isso tem trazido grandes facilidades para muita gente. Eu, como designer, não curto muito a ideia porque tira um pouco do meu mercado. Mas, como eu sempre digo para os meus alunos, nós temos clientes para todo tipo de designer. E quem vem atrás de um trabalho feito pelo Canva está precisando de uma coisa mais simples e rápida. Tá? Então, o Canva faz design, na verdade. Sim e não. O design é uma área que é muito baseada em metodologias. Então, existem metodologias para todas as áreas da pesquisa, mas o design ele se baseia completamente em metodologias. Todo o nosso processo de criação ele tem etapas metodológicas que são respeitadas, muitas vezes, ou elas são guias para quem está trabalhando. É obrigatório seguir essas etapas? Não necessariamente. As metodologias de design elas são metodologias que facilitam muito o trabalho e desmistificam aquela sensação de que Marcos vai fazer as coisas facilmente porque ele é designer. Não funciona assim. A criatividade ela não surge de uma hora para outra. A criatividade ela não nasce com a pessoa. A criatividade ela é estimulada. Então, todas essas metodologias do design elas são feitas para facilitar essa captação da criatividade, porque a criatividade ela é captada, ela é desenvolvida, ela cresce durante esse processo e também facilitar, instrumentar a forma como você vai criar as peças. Então, só para contextualizar um pouco como é o trabalho do designer e como é que a gente busca trabalhar sempre nas nossas disciplinas aqui na Escola de Comunicação da UniFG. Daí veio o grande problema, né? Como designers, nós utilizamos uma suite de aplicativos chamada Adobe. Adobe Creative Suite, ou Creative Cloud, que eles mudaram recentemente de nome. Recentemente, nem tanto. Essa suite de aplicativos, ela é padrão mundial. Por quê? Ela criou o padrão das gráficas, ela criou o padrão da internet, ela criou vários padrões. Então, por mais que nós saiamos dessas regras criadas pela Adobe, em algum momento a gente vai voltar para a Adobe, porque ou o formato de arquivo vai ter que ser o formato padrão da Adobe, ou então a gente vai ter que se adequar aos aplicativos que eles criam. Então tem aplicativos muito famosos que vocês já devem ter ouvido falar, como o Photoshop, que é aquele famoso aplicativo que deixa todo mundo bonito, ou não.
Tem o Illustrator, que é o aplicativo que trabalha principalmente formas vetoriais, então ele é usado para criar cartazes, banners, ele é usado para criar formas mais simples, porque o vetor ele não é como a foto. O vetor ele é feito com cálculos matemáticos e ele cria Olha que essas legal, formas ele vai mais procurar. simplificadas. Alguém está com o microfone aberto. Então, esses programas da Adobe eles são muito pesados. E tem alunos que nem têm computador em casa, ou até quando tem, eles não têm um computador de boa qualidade. E eles precisam desse computador de boa qualidade para criar com os aplicativos da Adobe. Daí veio a pandemia em março, e nossas disciplinas, elas normalmente têm os momentos ou 100% técnicos, que a gente vai para os laboratórios daqui da UniFG para criar mesmo as peças, ou tem em alguns momentos técnicos. Então há sempre o uso da tecnologia do computador nas aulas, o que começou a dificultar a nossa vida. Então lá em março a gente precisou pivotar nossas aulas, a gente precisou repensar como é que elas iam acontecer e foram surgindo assim pensamentos. E agora, o que é que a gente vai fazer? O Canva foi a solução encontrada, apesar de que alguns alunos têm os aplicativos Adobe, mas o Canva foi o que é mais amplamente fácil de utilizar. Por quê? Porque qualquer aluno, ou a maioria, tem um smartphone, desde o mais simples até os mais avançados. E o Canva ele é uma ferramentinha simples que você simplesmente abre ele aqui no smartphone e ele já lhe dá as opções de fazer as criações. Seja ele para impresso ou para o digital. A mesma forma que existe no site, que já já a gente vai para o site. Tá? Então a gente começou a pensar, beleza, que metodologia a gente vai seguir? Vamos seguir a metodologia do design mesmo? Ok, vamos seguir a metodologia do design mesmo. Então a aula ela foi dividida em etapas, que é uma coisa muito comum em disciplinas projetuais. Nas disciplinas projetuais nós temos sempre a obtenção de informações, a geração de alternativas, a seleção de alternativas, os testes com as criações que já foram elaboradas, etc. Eu vou detalhar um pouquinho dessa metodologia antes da gente ir direto para o Canva, para que vocês que não são da área do design tenham uma certa noção. A metodologia do design é tão importante para a nossa área e ela é tão funcional que acabou sendo criado uma nova forma de pensar negócios. É o chamado Design Thinking, que utiliza a nossa metodologia de design para negócios. Mas isso aí pode ser aplicado também em outras áreas. Pode ser aplicado na área de educação, para geração de novas ideias. Na verdade, o Design Thinking ele é usado para gerar algo, seja criatividade, seja um objeto, seja a resolução de um problema, porque toda a metodologia do design é voltada para a resolução de problemas. Nós temos um problema e nós temos que resolver isso. A gente começou na parte 1, pelo briefing. O que é o briefing, para quem não é da área de comunicação e design? O briefing é um breviário de informações. A gente reúne todas as informações possíveis sobre um determinado problema. No caso, o nosso problema foi a pandemia do coronavírus. Como assim? Quando surgiu todo essa quarentena, todo esse problema, a gente começou a pensar, certo, eu estou em casa, estou com meu computador, estou com meu quarto que eu consegui organizar para dar aula, mas tem pessoas que não têm emprego, tem pessoas que não têm alimentação. Então vamos procurar algum projeto que a gente possa apoiar utilizando o nosso trabalho, por mais que a gente não tenha como contribuir financeiramente com esse projeto, a gente vai criar peças gráficas para divulgar esse trabalho. Então a gente selecionou 2 projetos, um deles é no centro do Recife, que é o projeto Vivências, e o outro projeto ele fica aqui no Dom Helder, que é o Instituto Jovens Samurais. O projeto Vivências ele apoia pessoas em situação de rua, lá no centro do Recife. Ele já teve até um destaque naquele Razões para Acreditar, que é um Instagram bem bacaninha, que fica mostrando iniciativas pelo Brasil que apoiam vaquinhas, apoiam as ONGs, apoiam as boas iniciativas que a gente vê por aqui pelo Brasil. E o Instituto Jovens Samurais é um sensei, acho que é sensei que fala, que ele é de jiu-jitsu,
ele resolveu dar aula de jiu-jitsu, judô, várias dessas artes marciais para crianças da comunidade de Dom Helder. Dom Helder é uma comunidade que fica aqui em Jabotão dos Guararapes e ela tem um índice de desenvolvimento humano bem baixo e há muitas carências. Só que esse projeto ele vinha recebendo apoio, as crianças elas passavam o dia no projeto, eram alimentadas no projeto às vezes, só que aí com a quarentena foi necessário fechar. Por quê? Porque o governo precisou tomar algumas medidas e uma das medidas foi fechar as aulas, fechar esses cursos livres. E o coordenador do projeto, ele percebeu isso e ele identificou que muitas dessas crianças elas estavam com problemas de alimentação. Por quê? Porque os pais eles também tinham ficado em casa, desempregados. Porque muitos deles fazem bico, alguns trabalham com comércio de praia, que só vai voltar a funcionar segunda-feira. Então isso aí já foi criando um problema mais sério lá dentro. Então se ele já tem problemas com IDH baixo, com índice de educação baixa, a criminalidade é alta, imagina se não houver nenhum tipo de apoio. Então o diretor do projeto ele decidiu fazer uma vaquinha para buscar recursos para comprar cestas básicas e distribuir para a comunidade lá, os pais dos alunos, porque ele identificou essa questão. Além disso, ele também faz uma vaquinha para angariar fundos para alimentar pessoas, é o jantar do Instituto. Então eles fazem um jantar e vão ali para o Dona Lindozinho, que é um parque que tem aqui em Prazeres. Que não é esse nome, eu não lembro qual o nome dele, só sei que é Lindozinho. Então eles levam a sopa, eles levam cuscuz, levam alimentação mesmo para que as pessoas em situação precária elas possam se alimentar lá. Então esse projeto ele começou a ter uma rotatividade alta e ele necessita de recursos. O Instituto Vivências ele trabalha com pessoas em situação de rua. Em alguns casos ele aluga casa para colocar algumas pessoas dentro que elas estavam em situação muito vulnerável, inclusive o caso que foi para o Razões para Acreditar foi de uma menina que tinha acabado de ter um bebê, estava com um bebê 2 meses morando ali na Rua da Aurora. Isso é muito complicado. Então a ideia foi que a gente iria conseguir doações, a gente fazer uma campanha para conseguir doações para apoiar esse projeto, levar alimentação e recursos para eles, que também estavam sofrendo muito, né? Porque essas pessoas em situação de rua, elas dependem muito de doações. E a doação vem normalmente de pessoas que estão passando pela rua. Bom, vem. Oi? Ele tá falando... Eu acho que tem um microfone aberto. Então, as pessoas em situação de rua, elas dependem muito de doações. Então essas doações vêm de quem está passando na rua e como houve a quarentena e o lockdown em seguida, não havia mais doações. Então foram esses dois os problemas que nós identificamos e buscamos criar para eles. Depois de desenvolver o briefing, a gente começou com a geração de alternativas. A turma da manhã ficou com o projeto Vivências e a turma da noite ficou com o Instituto Jovens Samurais. No projeto Vivências não tinha identidade visual, então a turma da manhã trabalhou a partir da identidade visual e criação de peças gráficas. Além disso, eles criaram também uma estratégia de divulgação das peças, então horários, dias certos para fazer essa divulgação. E a turma da noite, eles fizeram até uma mensuração do impacto e do engajamento que eles conseguiriam com a divulgação das peças gráficas. Eles pegaram o Instagram de todos os alunos, inclusive do professor, para saber quantas pessoas nós seguíamos e para calcular quantas pessoas veriam o material caso nós compartilhássemos, caso nós postássemos. Então, foi feito todo esse planejamento, eles começaram a gerar alternativas, criar peças gráficas. Essas peças gráficas algumas vezes eram desenhadas à mão e outras vezes foram para o Canva mesmo, a maioria já foi para o Canva, porque eles se sentiam mais à vontade em ir diretamente para o computador. Mas quem gosta de desenhar, vai para o desenho. Então eles começaram a criar um número absurdo de peças gráficas. Eu tinha nessa turma 52 alunos, se não me engano, na turma da manhã e na turma da noite 65. E cada aluno se comprometeu a criar pelo menos 2 peças. Então foi assim, um boom,
um maravilhoso número absurdo de peças gráficas criadas. Isso foi gerando um monte de alternativas e de ideias. Eles mesmos se disponibilizaram a criar os textos e mandavam para mim para que eu desse uma revisada na ortografia, desse uma revisada na gramática e mandava de volta para eles corrigirem e a gente finalizava as peças. A partir daí, a turma da manhã começou a criar a identidade visual do projeto Vivência e outro grupo se dividiu para criar a identidade visual dos posts, porque todo post que é criado para redes sociais, normalmente eles têm uma identidade própria, uma identidade corporativa. Então eles identificaram isso e começaram a criar essa identidade para o projeto Vivências. Mesma coisa foi com o Instituto Jovens Samurais. Eles também identificaram qual seria a linguagem que eles iriam trabalhar lá nos posts e começaram a criar peças, o padrão gráfico para os posts. Terceira parte já foi. Quarta parte, criação das peças com base na identidade. Eu adiantei um pouquinho o que eu ia falar, mas tudo bem. Então, criação de peças. Criação de peças, depois a correção. Eles me enviaram, eu fiz as correções, eu devolvi as correções para eles, eles fizeram as correções lá eles mesmos e devolveram para mim para eu dar o feedback do ok. Depois eu enviei essas peças para os 2 projetos e os projetos aprovaram ou pediram alguma alteração até que a gente finalizou toda essa ação. Isso aí se chamou... ainda não cheguei lá. Vieram as aprovações e as correções e depois a entrega de todas as peças. Isso aí a gente chamou de desafio do bem. Por quê? Nós não tínhamos ideia de fazer um projeto como esse durante o primeiro semestre. Mesmo porque a turma que fez esse desafio do bem é a turma de primeiro período. Ou seja, são pessoas muito verdinhas na maioria e elas ainda não têm domínio dos programas gráficos, ainda não conhecem as teorias, as técnicas do design. Então, a gente criou meio que isso para engajá-los. O resultado foi muito interessante. Isso aqui foram algumas das peças criadas pela Turma da Manhã. Aqui foi a marca. Como eu falei, a Turma da Manhã ela ficou com um desafio a mais, que foi criar a marca do projeto Vivência. A única alteração que eles pediram foi que fosse laranja, aqui essa parte vermelha. Aí a defesa deles, que assim, eu achei muito fofo. Esse desenho aqui, ele é o skate, porque o rapaz responsável pelo projeto, o Marlon, ele é skatista e ele ia passando pela rua de skate, que ele gostava de ficar... Eu não sei qual é o verbo para skatear, deve ser skatear, não sei. E ele ficava passeando pela rua e observando as pessoas. Então ele parou, ele estava desempregado, ele fez, eu vou fazer alguma coisa por essas pessoas. Então ele começou a pensar isso. Então a gente percebeu que para ele o skate era algo muito significativo. Faz parte do comportamento dele, né? Faz parte do repertório dele. Então partiu do skate essa marca. As cores eles tinham proposto o vermelho, mas ele pediu que fosse laranja porque é uma cor que ele acha forte, que ele se identifica muito. Aqui são fotos verdadeiras do projeto. Ele já publica essas fotos diretamente no Instagram dele, só que ele publicava de uma forma crua, só colocava a foto lá. Só que aí a gente começou a pensar, não, vamos colocar mensagens, vamos colocar umas mensagens mais sensíveis, vamos colocar pedido mesmo, por favor, doe, nós precisamos de doação. E alguma coisa mais, doar faz bem ao coração, o amor cresce com a doação, o amor que damos é o único que mantemos. A única maneira de ter amor é oferecê-lo aos outros. Alguns procuraram algumas mensagens mais poéticas. Alguns foram mais com o apelo até religioso, como a Madre Teresa, né? O importante não é o que se dá, mas o amor com o que se dá. Então foram várias peças. Eu selecionei 4, porque senão não dava tempo e também é muita coisa, ia ficar super confuso aqui. A turma da noite, eles focaram em 2 frentes. A gente dividiu a turma em 2 partes. Uma parte era pedindo donativos de alimentos para que eles pudessem gerar as cestas básicas que eles distribuíam. E a outra parte da turma estava pedindo a contribuição para a vaquinha, porque eles têm uma vaquinha que eles sempre renovam. Então, é um projeto que precisa de doação. Ele não tem apoio governamental, ele não tem apoio de grandes empresas. Esse aqui, o resultado foi bem interessante, porque
quase uma semana depois que a gente começou a divulgar, e eles também estavam divulgando as peças que nós mandamos, inclusive outro projeto também divulgou as peças que nós mandamos, começou a aparecer mais donativos. E assim, quem doou não falou de onde viu. Quem doou não falou por que doou, né? Eles só levaram, foi um monte de cestas básicas, chegou lá na casa do diretor do projeto e ele mandou uma mensagem muito emocionado para uma das alunas que trabalha lá, ela é voluntária lá. Aí ele falou, tá funcionando, tem gente fazendo doação. Aí ele recebeu muitos donativos nessa época, foi bem interessante. Então aí a gente pensou, ok, vamos criar um desafio do bem fixo. Até pensei isso, não, vou fazer um projeto de extensão, desafio do bem, e depois a gente vai dando continuidade a ele, fazendo ele crescer. Porque isso aí foi assim, uma solução que nós buscamos para um momento que a gente não sabia muito bem o que ia fazer, né? Todo professor nesse momento se perguntou, e agora? O que é que a gente vai fazer? Então foi uma das soluções que nós conseguimos encontrar. Vários professores buscaram várias soluções. Nessa minha disciplina, como era criação de peças gráficas, então a gente trabalhou com o Canva. Aí o que aconteceu? O Instituto Jovens Samurais foi inscrito agora no prêmio Laureate de Jovens Empreendedores Sociais, e o Projeto Vivências também se inscreveu, porque eu fiquei no pé deles enchendo o saco, que eles não podem perder uma oportunidade dessa de grande divulgação que vai receber, por exemplo, uma menção de um prêmio desses, né, nacional. Então, vamos agora pro Canva. E para vocês terem noção de como ele é extremamente simples. Qualquer pessoa que tenha um uso de redes sociais consegue utilizar o Canva sem maiores problemas, porque ele é um aplicativo ou um site, você pode escolher como é que você prefere usá-lo, bem intuitivo. Eu sou da área de usabilidade, então para mim a usabilidade dele funciona super bem. Vocês estão conseguindo ver a tela do Canva? Sim. Ótimo. Obrigado. Então, quando você entra no Canva, que já faz o login, eu já fiz o login aqui pra gente não perder tempo. Quando você entra no Canva e já faz o login, você escolhe o tipo de material que você quer criar. Eu quero criar uma apresentação. Beleza, ele permite que você crie uma apresentação. Preciso de um infográfico. Ele já tem alguns padrões que podem ajudar. Preciso criar uma capa de Facebook. Ótimo. Cartão. Então você escolhe aqui o que você vai precisar. No caso, teve um grupo que trabalhou com logotipo, tá? Existe uma briga entre logotipo e logomarca. Logomarca jamais, é logotipo, por favor. Ou marca. Cartaz, ele já dá alguns tamanhos, por exemplo, aqui já é um cartaz A2. Apresentação, ele já dá o tamanho Full HD. Então, todos esses tamanhos já são os tamanhos padronizados da indústria, tá? Então, post para Instagram, 1080 por 1080 pixels. Quando ele abre a janela, ele já vai dar o tamanho correto, tá? Isso tudo gratuitamente. Existe a versão Pro, que a versão Pro ele vai trazer mais algumas coisas, tá? É tudo muito, muito simples, muito intuitivo. A primeira opção que ele lhe dá é template. O que são os templates? São os padrões já prontos. Então, você tem um cliente ou você tem um material que você precisa preparar. Então, você pode ou usar um template quando você não tem muito traquejo com a área de criação, ou você pode criar do zero. No template, clicou aqui, o template aparece já. Marcos, mas eu posso alterar alguma coisa nesse template? Pode. Eu posso alterar a localização dos elementos, eu posso alterar o texto, eu posso mexer bastante no template, tá? Ou eu posso criar tudo do zero. Criando do zero eu acho muito mais interessante porque a gente consegue criar uma identidade para aquele material. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Criando do zero eu posso vir com uploads, eu posso fazer uploads de imagens, eu posso fazer uploads de vídeos. Então eu tenho uma marca que eu quero colocar no meu post. Então eu posso fazer o upload dessa marca e coloco ela aqui. Fotos, ele já tem um banco de fotos gratuitas que você já pode utilizar no material. Então, clicou aqui na foto, ele já aparece aqui e usando esses seletores dá para alterar o tamanho da foto, tá? Mas eu não gostei das fotos que tem aí. Ele tem uma versão paga que oferece mais fotos.
tá? Então tem aqui várias categorias que podem ser utilizadas. Aqui são as fotos em alta, ou caso você queira utilizar alguma foto, por exemplo, oceano. Eu coloco aqui na pesquisa e ele vai mostrar todas as fotos que tem. As fotos grátis aparecem aqui grátis e o que for pago vai aparecer como Pro e com essa coroinha. Então, clicou aqui, a foto já aparece aqui e você pode fazer os ajustes. Aqui de tamanho e aqui de rotação. Tá? Você me pergunta, é a mesma coisa que você usar um Photoshop, um Illustrator? Não. Mas ele tem alguns recursos que você consegue encontrar nesses programas profissionais. É muito melhor, por exemplo, do que criar alguma coisa no PowerPoint. Tá? PowerPoint ele é estritamente feito para o digital, para apresentações. Eu já vi gente que consegue fazer coisa bacana no PowerPoint, mas se você vai imprimir aquele material que foi criado no PowerPoint, ele não vai ficar bom, porque a qualidade dele é completamente abaixo da qualidade que a gente precisa para impressão. Tá? Então aqui tem alguns efeitos que podem ser aplicados. Pode tirar o fundo da imagem, caso você pague pelo Pro. Pode aplicar o Duotone, que ele cria um efeito de duas cores. Deixa eu colocar aqui o Duotone. Ó, selecionei aqui o Duotone, selecionei a foto e eu posso fazer algumas alterações na foto, então fica alguma coisa mais autoral. Tá? Aqui é a parte dos elementos. Nos elementos a gente pode selecionar, por favor, se eu estiver falando muito rápido, se eu estiver correndo, por favor, me falem, que às vezes eu acelero. Então, aqui são alguns elementos, como formas, GIFs, algumas coisas com movimento, gráficos, grades. Grade aqui é quando a gente quer fazer alguma montagem. Está vendo que ele já colocou a minha imagem duplicada. Então, você pode fazer algumas alterações e fazer, por exemplo, uma montagem de um mural com várias imagens. Tá? Aqui é a parte de gradientes. Acho que minha internet não está ajudando. Os gradientes não carregaram. Ah, carregou. Aqui os gradientes que normalmente a gente usa para mancha gráfica. Essa mancha gráfica a gente usa para facilitar a leitura de materiais. Por exemplo, se eu coloco um texto escuro aqui em cima dessa imagem, esse texto não vai ficar legível. Quando a gente coloca uma mancha gráfica, essa mancha gráfica ela facilita a leitura do texto. Então, vou colocar essa nuvenzinha fofa aqui. Então, quando eu coloco aqui a nuvenzinha, o meu texto, vou colocar aqui um texto. O meu texto, que muitas vezes ele ficaria ruim de ser lido aqui, ele fica perfeitamente compreensível quando ele é colocado numa base mais clara. Só um minuto, que minha internet não ajudou, certo? Então são regras que a gente aprende durante o curso de design, mas que são regras que a gente pode levar para a vida. A principal regra que a gente aprende no curso de design é a pregnância da forma. O que é pregnância? A pregnância, ela é o contraste. É o quanto você consegue diferenciar um elemento do outro. No caso aqui, o texto do fundo. Então aqui há uma alta pregnância. Diferente daqui, que, por exemplo, se eu colocar aqui um texto de cor, esse roxinho aqui, você não consegue ler o texto, porque esse texto ele tem uma baixa pregnância em relação ao fundo. Mesma coisa aqui ainda dá para ler um pouquinho melhor, tá? Mas aqui ele fica terrivelmente ruim de ler. Então o que é que a gente faz? A gente coloca ou um fundo claro, ou a gente muda a cor do texto para aumentar a pregnância desse texto. Ó. O bom do Canva também é que ele mesmo já oferece algumas opções de cores que combinam com as cores que já estão aqui na peça. Tá? Ah, eu quero criar algo assim do zero. Você pode criar algo do zero. Mas se você quer criar alguma coisa que tenha uma harmonia de cores, que ela consiga fazer uma combinação de cores complementares, de cores harmônicas, de cores que se complementam, então é interessante seguir as cores mais usadas, ou você pode vir aqui, nova cor, e ir selecionando a cor que você quer trabalhar. Tá? Ó, aumentei a pregnância dele, coloquei um amarelo com fundo magenta. Tá? Outras coisas você também pode ir adicionando. Então, vai criar uma arte mesmo, com ilustrações. Então a gente pode ir fazendo ilustração,
criando os elementos e complementando eles. Pronto, se eu estou falando aqui sobre o coronavírus, então eu posso ir colocando alguns elementos muito voltados para o coronavírus. Por sinal, um grupo coronavírus colocado pelo Canva, gratuitamente, que você pode usar sem nenhum problema. Então você pode ir montando sua peça gráfica de acordo com a sua necessidade. E isso é muito bom, porque você tem uma grande liberdade para fazer da forma que achar mais interessante. E pode ir criando as melhores combinações, as combinações até mais inusitadas que acabam ficando muito interessantes. Aqui, Chau Corona. Aqui, nesse link, são as fontes que você pode escolher. Existem algumas fontes pagas e existem fontes que são gratuitas. Normalmente as fontes que são fornecidas pelo Google Fonts, elas são gratuitas. Isso é ótimo porque você não precisa necessariamente pagar pelo aplicativo. Ele está aqui para você. Deixa eu colocar aqui para escolher. Ele está aqui para você e você pode, inclusive, imprimir o material que você criar aqui. Chau Corona. Não ficou legal o branco. Verdinho. Tá? Ah, eu quero colocar uma marca. Então tá, vamos colocar uma marca aqui. Deixa eu pegar uma marca para inserir aqui no meu arquivo. E vocês veem como fica. O normal, a gente pode arrastar a marca diretamente para aqui, para essa parte cinza da janela, tá? Ou pode clicar aqui no botão Faça Upload de uma imagem, que ele vai buscar no seu computador a imagem que você dentro da telinha. Não que eu use o Canva. Eu gosto muito de jogar o arquivo dentro da telinha, porque ele já reconhece isso, é muito mais prático para mim. Mas isso aí cada um vai escolhendo a forma como prefere trabalhar. Eu trabalho dessa forma. Né? Tem gente que prefere trabalhar de uma forma mais clicando aqui, clicando ali. Pronto. Coloquei a marca dessa faculdade, que eu conheci um dia desses. Aqui a marca da UniFG. Cliquei, ela já aparece lá. Então eu já posso criar um padrão de posts. Ah, não ficou legal aqui o fundo. Então eu vou colocar um elemento de trás. Não, esse aqui. Sai Corona. Então, eu já posso colocar um elemento por trás para que ele fique... Ih, meu mouse não está ajudando. Agora foi. Para que ele fique mais legível, tá? Vou colocar essa nuvenzinha rosada. Gostei dela. Minha internet não está ajudando. Vocês estão conseguindo ver tudo direitinho ou a internet não está ajudando? Então, vou ver para trás, botão direito. Ó, sempre que você aperta o botão direito, ele dá algumas opções de menu. Perdão, alguém falou, eu não ouvi, desculpa. Tá perfeito. Ah, ótimo. Então, continuemos. Então, coloquei aqui. Então, eu já consigo dar uma melhor visibilidade. Ah, mas eu não gostei muito da cor. Beleza, a gente muda a cor da forma. Pronto. Então, tá ótimo o ícone da UniFG. A gente consegue ler direitinho. Claro que isso aqui não é uma peça gráfica muito bem feita para se divulgar no Instagram. Só estou mostrando as possibilidades dela, tá? Então, terminei aqui, o que é que eu posso fazer? Tem aqui esse botão baixar. Se eu clico diretamente nele, ele vai baixar em imagem, tá? A sugestão que ele dá é normalmente em PNG, mas eu posso alterar aqui o formato que eu vou baixar. Vocês já viram PDF? Todo mundo já trabalhou em algum momento com PDF, então ele baixa em PDF. Então tem o PDF padrão, que é o PDF que a gente usa normalmente para mandar pela internet, ou tem o PDF para impressão. Você vai fazer, por exemplo, uma apostila, vai fazer um convite de aniversário, vai fazer algum material para entregar para os alunos. Então essa opção PDF para impressão é muito melhor do que a opção PDF padrão, tá? Quando a gente cria vídeo, é que a gente vem aqui para essa parte vídeo MP4, que é o vídeo que a gente consegue compartilhar no Instagram, ou GIF, que a gente consegue colocar no Facebook. A gente trabalha principalmente com MP4, tá? Existem dois formatos de imagem padrão dele, o PNG e o JPEG. O PNG, ele é muito bom, tem uma alta qualidade, um tamanho reduzido, e caso o fundo seja transparente, o PNG preserva a transparência. O JPG não.
O JPG ele é um arquivo que ele vai ter um tamanho mais reduzido ainda. Pode ter um tamanho maior, mas depende da qualidade que você escolhe. Mas normalmente ele pode ser comprimido e ficar bem menor do que o PNG. Só que quando ele fica menor, ele perde a qualidade. Tá? O PNG ele mantém a qualidade e o JPG não mantém a qualidade. O PNG ele tem transparência, caso você configure o arquivo com transparência. Já o JPEG não tem transparência. Se está fundo branco, vai ficar fundo branco. Se está fundo preto, vai ficar fundo preto. Tá? E o GIF ele tem transparência também, mas o GIF aqui no caso ele só exporta para vídeos. Aqueles videozinhos que às vezes a gente recebe no WhatsApp. Tá? Então, coloquei aqui JPEG, eu consigo configurar, não consigo, só na versão Pro, a qualidade e o tamanho, tá? Ele não me permite. Esse tamanho é o tamanho padrão para publicação no Instagram. No Facebook a gente consegue publicar maior, tá? Mas no Instagram é esse o tamanho aqui para post. Para Story ele é um pouco maior não, é o dobro. Ele fica 1080 por 1920 pixels. PX é pixels, tá? Que é a medida de arquivos digitais. Então, clicou aqui, baixou, seu arquivo está pronto. É ótimo. Muito simples. O Canva ele é muito simples de operar e de ensinar. Aqui são algumas outras funções do Canva. Por exemplo, você quer criar algum material com música. Então, ele oferece aqui a possibilidade de você criar com música. Então, coloquei essa música aqui. Não sei se vocês ouvem. Então, música dramática por causa do corona. Vídeos também podem ser inseridos no post. Só que aí há um diferencial. Quando a gente está trabalhando com vídeo, a gente não pode nem baixar como PNG, nem como... tem alguma coisa de saúde aqui? Nem como PNG, nem como JPEG, tá? Tem que baixar ou aqui como... Perdão. Ou aqui como MP4 ou como GIF. Só que como GIF não tem som, tá? MP4, baixou, fica aqui o seu post com a música dramática, tá? Ele é muito bacana porque ele tem várias outras possibilidades, principalmente com quem trabalha com internet. Então você pode, por exemplo, agendar posts, você pode fazer arquivos em outros formatos. Tem algumas outras coisas que a gente vai tendo a partir do momento que a gente paga pelo Canva. Mas não é necessário pagar pelo Canva para que ele funcione bem. Aqui são alguns fundos pré-definidos que vocês podem aplicar também no material de vocês. Ó, isso aqui não gostei não. Mas claro que, por exemplo, vai preparar uma aula. E é uma aula com conteúdo especial para chamar a atenção do aluno. Então cria um post, cria um material que o aluno que chame a atenção do aluno. O aluno ele não curte muito ver esses materiais institucionais que muitas vezes a gente acaba publicando, né? Então a gente pode fazer alguma coisa, por exemplo, aula especial com participação de, sei lá, Katy Perry, que acabou de ter bebê. Então, coloca aqui um destaque bem grande para o nome da pessoa, porque é o que eles gostam de ver. Katy Perry. Apesar de que meus alunos estão pedindo mais Lady Gaga. Você coloca o destaque no que for chamar mais atenção mesmo deles. Deixa eu só organizar aqui. Cadê o texto? Agora. Ai, meu Deus. Então, aula especial. Com vários pedacinhos de texto aqui. Então, aula especial, coloca horário. Ah, Marcos, mas eu quero fazer outras coisas. Eu quero criar uma dinâmica em sala de aula usando o Canva. Beleza. O Canva ele possibilita, inclusive, a criação de mapas mentais e mapas conceituais. Tá? Então, cadê ele aqui? Mapa. Marcador de página, mapa estratégico, mapa mental. Mapa mental. Isso é muito bom quando a gente dá uma aula muito complexa e a gente pede para que os alunos eles demonstrem o que é que eles entenderam disso, eles façam as conexões. Então, o Canva ele permite que a gente crie também
essa ferramenta, que o mapa mental é uma das metodologias ativas que nós podemos usar, né? O mapa conceitual também. Então isso ajuda muito ao aluno fazer conexões. Então, selecionei aqui, voltando, página inicial, assim que ele abre, ele mostra essa tela, tá? Seja no computador ou no celular. No celular ele vai ser bem mais compacto, mas apresenta do mesmo jeito, tá? Então, coloquei aqui na busca o que é que eu quero fazer, mapa mental. A busca está demorando um pouquinho, porque a internet eu acho que ela está reclamando que eu estou em vídeo. Deixa eu digitar novamente. Mapa mental. E aí você escolhe o modelo do mapa mental, ou pode criar um em branco. Quando os alunos eles não são da área de design, é muito mais prático trabalhar com o modelo, né, o template. Então, selecionou aqui o modelo, eu gostei muito de um quadriculado que eu vi agora quando eu estava passando. Eu gosto de coisa meio esquisita. Sou designer, né? Whatever. Não encontrei ele. Aqui dá para fazer um mapa um mapa sintético de uma metodologia, por exemplo. Nesse aqui que eu selecionei. Então, eu posso criar aqui, coloco aqui o título, alguma descrição sobre o diagrama e coloco quais são as etapas dessa metodologia. Isso tudo ele faz de forma muito prática, tá? E também você pode fazer essas alterações aqui. Não gostei desse modelo, ele não ficou muito bom quando aumentou. Então, você seleciona outro, então, aqui, outro modelo que pode trabalhar muito com etapas, né? E tudo muito prático, muito objetivo, sem a gente ter que enlouquecer tentando fazer em um programa que a gente não conhece, ou fazer algo que não vai ficar visualmente tão interessante quanto muitas vezes o PowerPoint fica. O PowerPoint ele é uma ótima ferramenta, ele tem recursos muito bacanas, mas nem sempre ele tem algum diferencial, porque ele é tão usado pelo mundo que muitas vezes a gente nem olha mais para os slides que são feitos pelo padrão, né, do PowerPoint. Eu gostei muito desse aqui, era o que eu estava falando, dos quadrinhos. Você sai aqui do o plano de marketing, o framework de plano de marketing, e sai para os subtópicos, e os e as alíneas, e muito bacaninha, achei isso aqui muito bonitinho. E claro, isso aqui também a gente pode ir alterando, caso seja necessário, tá? Sempre clicando nas áreas. Marcos, gostei. Quero imprimir. Beleza. Eu venho aqui, nesse ícone aqui de baixar, e aperto baixar em PDF, tá? Ou eu posso apresentar, porque ele também faz apresentações. Então, existe uma gama bem interessante de soluções que o Canva pode oferecer para sua aula. Não só criação de peças gráficas, mas também a execução de algumas metodologias que a gente já faz manualmente às vezes. Por exemplo, você termina uma aula e pede para os alunos fazerem um mapa conceitual. Isso aqui é um slide. Deixa eu colocar ele aqui. Isso aqui é todo um slide já com padrão. Então, você pode pedir para o aluno fazer um mapa conceitual, um mapa mental, para que ele consiga concatenar as ideias dele, fazer as conexões que a gente busca trazer na sala de aula, sem que ele precise necessariamente conhecer uma ferramenta gráfica complexa e pesada, que muitas vezes eles não têm acesso por conta do tipo de computador que se compra. Designers normalmente procuram computadores que têm, por exemplo, placa de vídeo dedicada, uma memória maior, um HD mais potente. Já uma pessoa que trabalha com direito, por exemplo, não necessariamente precisa de tudo isso, a não ser que queira um computador melhor. Mas ele não é um requisito para se trabalhar com um Word, para trabalhar com os navegadores, para trabalhar com PowerPoint, para fazer alguma apresentação. Então são computadores diferentes. E se você coloca um Photoshop, um Illustrator, nesses computadores que são mais simples, que são mais simples, que são mais simples, ele muitas vezes ele vai travar muito, ele não vai funcionar. Tem alunos meus que não têm um computador potente, eles não conseguem usar o Photoshop. Então o Canva foi uma solução que nós encontramos. É uma solução mundial, como eu disse, para os designers isso não é tão interessante, porque muitas vezes eles tiram um pouco do nosso mercado, mas isso aí eu falo como profissional fora da academia. Mas dentro da academia, o Canva ele é uma ferramenta bem rica. Ele tem algumas integrações, você pode, por exemplo,
publicar diretamente no Facebook, pode publicar o GIF naquele site GIF, no Instagram e várias outras coisas, tá? É muito interessante. Aqui ficam as pastas. Essas pastas são os arquivos que você cria. Você pode criar pastas, pode curtir alguns materiais e pode comprar alguns materiais. Só pode criar pastas se for pro. Se comprar, você pode comprar os materiais também. E você pode curtir alguns materiais, por exemplo, eu gostei muito dessa foto. Então eu posso chegar aqui, botão, e adicionar as curtidas. Aí essa curtida ela fica lá, para quando eu precisar novamente, ela tá ali mais fácil. Ó, cliquei em adicionar curtidas, eu gostei desse mar. Então eu venho aqui em curtidas e ela tá aqui. Eu acabei de guardar, tá? Funções que são pagas, por exemplo, redimensionar. Ele já criou esse padrão aqui num padrão para tela. Então, eu vou ter essa tela aqui funcionando para mim tranquilo. Mas eu quero redimensionar, colocar ela Full HD. Eu teria que clicar aqui e ele me ofereceria a possibilidade de redimensionar. Mas isso aqui é só na versão paga, tá? Eu quero criar outra página. Aqui, só aperta esse botão, esse mais aqui, clicou nele, ele já cria uma nova página em branco, tá? Eu quero copiar essa página que eu tenho aqui só para alterar o texto. Então eu clico aqui em duplicar página e ele já cria novamente a mesma página, tá vendo aqui? Só que página número 2. Aí você pode fazer as alterações e a primeira página ela vai ser preservada, tá? Deixa eu voltar aqui. Vocês podem também adicionar algumas notas, da mesma forma que o PowerPoint. Marcos, eu posso fazer apresentação no Canva? Pode fazer apresentação no Canva, tá? Da mesma forma que o PowerPoint e até com alguns outros recursos novos que a gente não tem no PowerPoint. Aqui, apresentação. Ele vai criar uma apresentação no tamanho Full HD, 1920 por 1080. Pronto, eu tenho aqui uma tela de 21 polegadas e essa é a minha resolução. Ela vai encher a minha tela tranquila, sem perder qualidade, tá? Criei esse meu arquivo e ele já vai me apresentar os modelos que eles têm prontos. O que, mais uma vez, é uma mão na roda. Para quem não quer criar, ou para quem não precisa criar alguma coisa necessariamente, você já pode selecionar qual modelo que você quer e ele vai colocar aqui no seu arquivo. Então, eu quero esse aqui, vou aplicar 15 páginas. Ele aplica as 15 páginas e está feita a sua apresentação. Você só vai precisar alterar as informações, tá? Vou alterando as informações. Mas eu não gostei dessas imagens que estão aqui. Eu posso apagá-las, selecionando e apertando Delete, ou eu posso alterar o lugar delas, eu posso diminuir o tamanho, eu posso mudar a rotação dela. Então, existem várias possibilidades, tanto para o aluno quanto para o professor, da gente trabalhar com o Canva. E eu acho que foi isso eu acho que eu estou começando a me repetir. Deixa eu só voltar pro Teams. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa? Deixa eu ver. Canva é muito bacana, várias possibilidades de recurso. Desculpa, eu não tinha colocado o link. Verdade. E tem um aplicativo. Tem um aplicativo, qualquer loja, tanto do iPhone quanto do Android, o Canva ele tem aplicativo. E ele é muito prático. Ele funciona praticamente como o site. Deixa eu botar ele aqui. Abriu, ele já abre a tela parecida com a do site. Não tem nenhum segredo. Então aqui você escolhe o tipo de material que você quer fazer. Então, logotipo. Escolhe o tipo de logotipo que quer fazer. Tipo de logotipo ficou estranho. Então, logotipo animado, logotipo para videogame, logotipo com emblema. Então, escolhe aqui um tipo. E aqui vai escolher um modelo. Eles têm alguns modelos, tá? Você pode fazer alterações nesse modelo? Pode, da mesma forma que pode fazer lá na apresentação, tá? Mas o aplicativo ele funciona super bem como se fosse o site. E tem gente que é muito mais prática Tem gente que é muito mais prática no celular do que no computador. Então, fica a dica. Ele também é grátis no celular. Claro que ele tem essas versões Pro, que a gente chama de freemium.
Freemium é normalmente um aplicativo que ele oferece opções muito boas de graça, mas pagou um pouquinho, ele oferece algumas outras opções bem interessantes. Ó, lembra que eu criei aqui do Katy Perry lá no computador? Então, ele tá aqui também, porque ele é integrado. Eu fiz o login na mesma conta, a minha conta no celular e a conta no computador. Então funciona direitinho, tá bom? Pronto. Foi 1 hora falando feito o Homem da Cobra, que a gente diz lá no interior, que eu sou do interior. Então, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma contribuição, algum case que vocês também já usaram o Canva? Eu acho bem interessante de ver. Eu tô vendo que tem Ana Carolina. Boa noite, professor Marcos Souza, filho. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer pela excelente palestra. Foi uma honra tê-lo conosco, trazendo conteúdos, conceitos, orientações e pontos de vista para a nossa audiência. Eu gostaria de avisar os participantes que chegamos agora ao momento de perguntas e respostas. Por favor, sintam-se à vontade para encaminhar seus questionamentos. Já tivemos vários aqui. Devo lembrar que, devido ao tempo, é possível que nem todas as perguntas possam ser respondidas, mas a gente tem uma margenzinha, então fiquem bem à vontade. Ok? Oi, Marcos. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Eu queria tirar uma dúvida contigo, mas com relação à forma como tu encaixa o Canva na aula. Eu não sei se tu visse a Ana, tua colega, né, lá da Ana! comunicação. Oi! Eu queria, porque vê, eu sei que tu costuma fazer umas atividades durante a aula. E com o Canva, assim, tu acha que funciona durante a aula ou é melhor deixar o briefing para eles apresentarem a atividade na aula seguinte? Pela tua experiência com a ferramenta, o que é que tu acha que funciona melhor? Olha, o que eu faço normalmente é assim, eu dou a aula, todo o conteúdo, termino o conteúdo e sempre ao final de cada aula eu passo uma atividade, uma tarefa. Então, eu abro lá o fórum, eu abro a área de atividade para que eles comecem a discutir. Eu dou o briefing, então eles começam a discutir e eles têm até, por exemplo, meio-dia, a aula da manhã, eles têm até meio-dia para postar aquela atividade. Fazer durante a aula foi complicado, eu já fiz algumas aulas ao vivo, né? Eu estava mostrando a ferramenta e eles fazendo ao mesmo tempo. Eu tive casos de aluno que caiu a internet, aluno que teve problema com o computador ou teve problema com o celular. Isso não estava fluindo muito bem. Aí acabou que a gente preferiu definir assim, ó, aqui a atividade, aí eu fazia uma aula tutorial antes, só você vai ter que usar essa ferramenta, você vai fazer assim, você vai salvar dessa forma, você vai exportar desse jeito, você vai importar isso aqui. E depois eu dizia para eles, pronto, agora mão na massa. Eu tô aqui, eu deixava até a sala aberta com a câmera desligada para ficar mais à vontade também, para não ficar aquela coisa assim, né? Deixava a câmera desligada, mas eles sempre vinham. Marcos, eu tô com uma dúvida nisso aqui. Então eu abria novamente a compartilhamento de tela e mostrava, olha, você resolve isso dessa forma, dessa forma. Então foi uma forma que a gente funcionou. Como tu sabes, Alana, que tu é da escola também, a gente é muito da tecnologia. Então a gente é muito... além de todo o embasamento, que tu é do embasamento, inclusive, a gente vai para a mão na massa, né? A gente tem que mexer na ferramenta, a gente tem que usar a ferramenta que é muito prática, né? A gente precisa muito. Aí é isso que eu tenho feito. Eu sempre passo a atividade, dou prazo no mesmo dia para que eles postem no fórum ou postem no campo de atividade lá do Blackboard. Entendi. Obrigada, amigo. Nada. Estou vendo, Ana Carolina, gostaria de saber se tem como fazer alguma interação com os alunos. Por exemplo, se o mapa mental podemos gerar um link e eles mexerem durante a aula agora. Pode ser feito a criação de grupos. Cadê os grupos aqui? Você pode criar um grupo e adicionar pessoas nesse grupo. Aí essas pessoas elas podem fazer as alterações. Deixa eu voltar para cá. Grupo não, desculpa, equipe. Deixa eu voltar para o compartilhamento de tela, que aí a gente já vê isso facinho. Ó, então, aqui na tela inicial, a gente já pode criar uma equipe.
Então, a gente seleciona um projeto e pode convidar as pessoas a partir de e-mail, caso elas já tenham o Canva instalado, ou pode gerar um link de convite. Então, esse projeto ele pode ser desenvolvido colaborativamente, o que é muito interessante, porque você tem várias mãos fazendo ao mesmo tempo. A gente trabalha muito com trabalhos em grupo, em design, então cada um tem um papel. Então, esse link de convite, ou então adicionando os membros, tá? Então, dá assim para fazer. Colocou o membro, o administrador, e eles podem fazer as alterações no projeto. Ficou claro ou falei demais? Às vezes eu falo demais. Não, professor Marco, ficou claro. Ótimo. Essa ideia da colaboratividade é muito interessante, porque aí, como a gente não está podendo reunir equipes, né, então as equipes elas estão fazendo muito separadamente, elas estão fazendo dessa forma. Então, por exemplo, teve material que a gente fez textual, então eles abriram o Google Docs e começaram a eles mesmos editarem lá sozinhos. Tá, isso aí não foi minha sugestão, eles mesmos que fizeram. É uma nova geração, né? Eu, por mais que tenha cara de novinho, não sou não. É uma nova geração que ela já é conectada. Ela precisa dessa conexão para tudo funcionar. E a gente é que está correndo atrás, né? Vou aplicar. Ah, que bom! Turma de arquitetura, nossa. É muito bom. O Canva ele é mais simples, né? Você não vai ter um CAD para trabalhar. Mas, de qualquer forma, dá para fazer muita criação com ele. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Aqui, Oi. Tchê. Oi, Tchê. Tem menino fazendo barulho em volta, mas só pra dar uma dica. Uma coisa que eu aprendi na brincadeira com Canvas é que você consegue copiar a imagem direto na internet e jogar dentro dele. Tanto o print de tela quanto pegar a imagem na internet, copiar, dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V direto. Ah, então, ótimo. isso é muito para subir imagem. Porque você toda vez para subir imagem você tem que baixar a imagem para o computador ou para o celular para depois mandar. Essa aí do Ctrl+C, Ctrl+V eu não estava sabendo. Ótimo, obrigado, Tchê. Na prática eu estava fazendo isso, depois eu falei, peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar a imagem e fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Então você vai pegar a imagem que está na internet de alguma coisa, é só ir lá, clica com o botão direito, copiar a imagem e depois dar o Ctrl+V em cima do Canva que a imagem vem. Ó, Saulo tá falando aqui que ele já vai direto para a biblioteca do copiar e colar. Ótimo. Pronto, a suíte da Google, o Google Docs, ela também permite isso. Eu sempre que estou fazendo alguma coisa, já vou copiar, colar a imagem, já copia, é ótimo. É muito mais prático. E outra coisa, eu acho que fica bom as dicas do Freepik, né? E do Pixabay, pelo menos eu uso muito esses dois bancos de imagem gratuitos. Ah, eu vou colocar aqui no chat freepik.com, pixabay.com. Eu uso o Pexels também. Eu tô colocando os links aqui no bate-papo. Pexels, tem mais outro que eu esqueci o nome. Ai, tem um ótimo. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Nep. O nep.co, ele é um banco de imagens apenas de pessoas negras. Que muitas vezes nesses outros bancos de imagens você só consegue foto de loiro dinamarquês. Então o nep ele é específico de pessoas negras. E é muito bacana. Ó, colei tudinho aí. Será que funcionou como link? Não, né? Não funcionou como link. Eu vou colar um por um. freepik.com, pixabay.com. Ih, também não foi. Esses bancos de imagem, eles são todos gratuitos. Tu não conhecia o Nep, Gabi? O Nep é muito bom. Muito bom, tem fotos lindas. O Pexels, ele começou agora, ele está se chamando o Banco de Imagens Gratuito Inclusivo. Ele tem agora, tem uma variedade muito maior, o Pexels. Eu uso bastante o Pexels. O Pixabay, às vezes você consegue encontrar uma variedade, o povo que não é dinamarquês.
Mas o NEP e o Pexels eu gosto bastante. E assim, são imagens de altíssima qualidade. Se quer fazer algum material para impressão, dá para fazer. Manda, Gabi. Ele exporta em vetor em PDF. Agora, tu falas o quê? Importar vetor? Eu não testei importar vetor, eu sempre importo em PNG. Deixa eu testar aqui. Eu ainda tenho tempo, professor? Tem sim, tem sim. Tá bom. Vou correr aqui, para não atrasar. Pode ficar tranquilo. Deixa eu colocar para compartilhar a tela, porque senão vocês ficam vendo minha cara. Não. Quanto à assinatura do Canva, eita, eu vi hoje de manhã, eu já esqueci o valor. Eu abro aqui e a gente vê. Rapidinho. Design sem nome. Ó, ele pago... Ele é baratinho, 20 e pouco, 29, 26. Acho que é esse o valor. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, ele vai... Aqui. Mensal 34 ou anual 322. Para quem assina a suíte de aplicativos Adobe, a Adobe, no plano estudantil, é R$ 64,90. No plano normal, é 180. Então, uma grande diferença. Aqui, vamos upload. Fazer upload de imagem. Essa da FG não é vetor não, tá, Gabi? Olha, ele permite não. Ele permite apenas JPEG, PNG, SVG é vetor. Hike, GIF, Move, MP4, Web e MKV. Eu tenho um SVG aqui, deixa eu jogar ele aqui. Onde é que tem SVG? Ô, Marcos, eu tenho outra dúvida. Fala. Às vezes eu tenho arquivo de imagem que chegou em PDF. Você tem alguma dica para conseguir transformar? E ele não sobe arquivo em PDF. Você tem alguma dica para fazer essa conversão? Tenho Zanzibar. É Zanzibar que escreve? Não, Zanzibar. Ai, meu Deus. Eu esqueci o nome dele. Tem uns conversores online bem interessantes. Pronto, vai conversor PDF. Small PDF eu nunca usei. Convertio, esse aqui é ótimo. Convertio.com. Inclusive, ele converte vários tipos de arquivos, não é só PDF não, tá? Então, você pode converter áudio, pode converter vídeo, imagem. Deixa eu colar o link aí pra vocês. Cadê? Convertio. Então, você pode converter PDF em imagem, pode converter arquivo do Word em PDF, PDF em arquivo do Word. Então, tem vários formatos que a gente pode fazer. Zanzar. E o Zanzibar, meu pai. Isso, é Zanzar. Zanzibar, pessoa louca. Obrigado, Gabi. Então, Zanzar é outro que faz a conversão. Tipo, ele salva quando você precisa... Quem tem Mac não tem Corel. Então, você tem um arquivo do Corel, ele resolve. Que mais que eu ia falar? Pronto. Ele importa SVG, Gabi. Aqui o SVG. Só que aí ele não importa como vetor. Ele importa como imagem, tá? Professora Valéria, esse é o link da pesquisa, é? Não dá pra mexer no desenho, dá não, Gabi? Isso, Marcos. É o link da pesquisa. Quer que eu fale ou vocês falam sobre a pesquisa? Não, é só o pessoal para acessar, para poder avaliar a sua palestra. Então, fiquem bem à vontade. Ótimo. Então, pessoal, tem mais alguma coisa, alguma colocação, alguma contribuição, que eu adorei as contribuições, inclusive. Caso não, tem o link que a professora Valéria colocou aqui no chat. Eu vou colar novamente, ou não precisa. Aí, esse link, ele é para responder sobre essa palestra e também sobre o evento em si. O que é que vocês acharam do evento, como é que está sendo.
e isso é muito bom, que contribui bastante para a gente. E se tiver crítica, por favor, coloque. A gente precisa saber. Esse link que eu colei agora de novo. Tá bom? Então, muito obrigado. Já que não teve mais perguntas, caso tenha, pode me interromper. Muito obrigado. Eu fiquei meio preocupado, que eu disse, meu Deus, vai vir uma plateia de designers para eu falar, porque é meio complicado falar sobre o Canva com designers. Eu vi que tem designers, né? Gabi tá aqui. Alana, tu também é designer? Ou é tu publicitário? Eu não lembro. Então, ficava meio complicado falar sobre o Canva para designers. Então, foi ótimo que foi misto, muita gente de várias áreas. E eu espero que o Canva ele consiga contribuir para dar uma força nessa relação que a gente está fazendo com os alunos nesse momento, né? Que é um momento bastante complicado para a gente, inclusive, né? Porque eu tô aqui no meu quarto de visitas, que eu transformei, eu fiz um cenáriozinho mais ou menos bonitinho, tá meio bagunçado, porque eu me mudei em um mês, no outro mês começou a quarentena. Então a gente precisou repensar muitas das nossas ações, muitas das nossas atividades, e foi muito complicado, mas está sendo assim interessante, porque a gente está sendo forçado a sair da nossa zona de conforto, né? Então sempre que a gente vai buscando mais ferramentas, mais formas de engrandecer esse trabalho, eu acho que vale muito a pena. É bem mais democrático que os programas da Adobe, mais amigável também. Pois é, a Adobe ela assusta, né? Assim que se abre aquele monte de botão. Apesar que eu já estou muito acostumado, porque eu já trabalho nisso há algum tempo, mas é uma solução bacana. Gabi, eu falei que logo no começo que eu considero o Canva o Uber do design. Por quê? Porque ele tira um pouco do nosso mercado, né? Mas, de qualquer forma, ele trouxe para um público que não tinha esse conhecimento do design novas possibilidades de criar, novas possibilidades de fazer algo. E até traz interesse de pessoas para nossa área, né? Mas é a Uber do design. Então eu fico por aqui. Muito obrigado mais uma vez. É ótimo. Eu tenho cliente meu que na minha agência que às vezes eles... pronto, agora durante a quarentena teve cliente que disse eu vou parar o trabalho porque eu não tenho como pagar. Eu fiz, menino, pega o Canva. Aí eu ensinei eles, usa o Canva, vai fazendo aí. Eu te mando a base em PNG do material que eu já tinha feito, né? E tu vai te virando. Quando tu puder pagar novamente, volta. E eles têm feito material. Agora tem alguns clientes que já voltaram e tem outra que está se virando lá. Ela está usando o Canva no celular mesmo. Ele é muito prático. Acaba de ter um designer. Acaba que quer um designer atuando sempre, é muito fácil. É muito difícil financeiramente, daí o Canva facilita. Exatamente. Financeiramente e também às vezes algumas pessoas não têm acesso a designers. Por exemplo, a gente está na capital, beleza, mas tem gente que está numa cidade do interior que não tem acesso a designers, não tem acesso a profissionais da área, então fica mais complicado mesmo para eles terem isso. Eu que agradeço terem ficado até agora. Para mim também foi enriquecedor. Eu tive que repensar o Canva durante essa disciplina e agora também para a oficina, porque eu tinha uma rixa com o Canva, mas ele é realmente uma ferramenta muito boa, muito mesmo. Eu que agradeço, obrigado, boa noite para vocês e até breve. Tchau. Professor Marcos, gostaria muito de agradecer a sua presença, foi extremamente enriquecedor, alegrou muito a nossa noite, trouxe muitos conhecimentos. Aproveito também, antes de concluir, não posso deixar de lembrar que o certificado digital de participação estará disponível logo após a live, na plataforma Simpla, no mesmo local em que vocês fizeram a inscrição. Indique a nossa programação para os seus amigos, a agenda completa você encontra no site da UniFG e na plataforma Simpla. Esperamos encontrá-los nas palestras também da manhã.
Muito obrigado pela audiência e até breve. Muito obrigado, professor Marcos. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Até logo. Até amanhã, que eu estarei nas palestras assistindo. Tchau, tchau.